Olá, continuamos com a série Educação Novos Rumos. Com a presença de especialistas no assunto, professores e estudantes, conversamos sobre o ensino no Brasil e debatemos os principais desafios. O nosso tema de hoje é o Exame Nacional do Ensino Médio e os instrumentos de avaliação. Os olhos focados nos estudos, a cabeça focada no Enem. É uma prova complicada, porque você tem que ter muita interpretação de texto e é uma prova que vai tentar te persuadir, ela vai tentar te levar para outra alternativa. Vitor quer estudar psicologia em uma universidade federal e o passaporte de entrada é o Exame Nacional do Ensino Médio, bem diferente do tempo em que o pai tentava a universidade. Na época que a gente fazia faculdade, em 90 e coisa, você tinha que ficar batendo para um lado, indo para outro lado, faz o vestibular em uma, faz o vestibular em outra. Eu acho que essa é a grande vantagem. Para garantir a aprovação do filho, os pais também fizeram a lição de casa. Se tiver alguma coisa para ele estudar e o horário dele estudar, a gente não sai, a gente não faz. Respeita, né, o horário dele. O Enem é uma porta de entrada para o ensino superior desde 1998. O exame foi criado para ser uma avaliação do desempenho dos alunos no fim da educação básica, mas acabou se tornando mais que isso. O exame é adotado como ferramenta de seleção por muitas universidades públicas e particulares. Serve como critério para alguns programas de bolsas e financiamento estudantil, como o ProUni. E para a formação técnica também. Eu acho importante as pessoas que querem realmente desenvolver pesquisa passarem por esse primeiro teste, medirem o conhecimento prévio que precisam ter para acompanhar o ensino superior. O Enem muitos veem como uma prova mais básica, porém é uma prova que abre muitas portas. De acordo com o INEP, mais de 8 milhões de candidatos estavam aptos a prestar o Enem esse ano. 5.848.000 compareceram e vão ter seus futuros decididos por esse resultado. É difícil porque tem muito texto e você tem pouco tempo para realizar, mas é super importante prestar, como qualquer vestibular, porque determina uma nova etapa da sua vida, né? Para debater o ensino médio no Brasil, recebemos Priscila Cruz, presidente executiva do Todos pela Educação, a educadora Maria Alice Setúbal, presidente do Conselho do SEMPEC, a consultora em educação Marisa Abreu e Cláudio de Moura Castro, PhD em Economia e pesquisador em Educação. Nós vamos detalhar aí nossos instrumentos de avaliação ao longo do programa, mas para começar, para esquentar aqui a nossa conversa, os nossos instrumentos são eficientes? Para a gente entender se os nossos objetivos estão dando conta, Marisa? Pois é, o Enem é diferente do resto do sistema de avaliação da educação brasileira. A primeira questão que a gente tem que chamar a atenção, que quando a gente faz o SAEB, a ANA, que é a Avaliação Nacional da Alfabetização, ou faz a Prova Brasil, essa avaliação não tem consequência para o aluno, ela é uma avaliação do sistema educacional, e para a gente usar esses resultados para melhorar a oferta da educação brasileira e melhorar a aprendizagem. Os resultados desses sistemas de avaliação podem ser utilizados pelo gestor para melhorar as políticas de gestão e deveria ser, eu acho que ele está sendo pouco usado, pelos professores para melhorar a sua prática pedagógica na sala de aula. Então, são dois níveis de utilização dos resultados. O Enem tem outra característica. O Enem é um sistema, é um exame que os alunos se inscrevem para fazer e que tem consequência individual para ele. É a porta, hoje, ele se transformou, a partir de 2009, na principal porta de entrada no Sistema Federal de Ensino Superior, né? Através do sistema do SISU e através das bolsas que o governo federal promove, o FIES e o ProUni. Então, eu acho que são dois sistemas diferentes, que têm características bem diferentes e que a gente tem que avaliar nas suas diferenças. Sim. Vamos aproveitar, então, começar pelo Enem. O objetivo era, inicialmente, ser uma ferramenta de avaliação do ensino médio, né? Os resultados dele classificam escolas, assim como a Prova Brasil. O quanto esses resultados, então, são utilizados para melhorar o sistema de ensino, que era o objetivo inicial, Priscila? Mudou totalmente depois desse novo Enem. Né? O novo Enem, ele se tornou o vestibular, o provão, o vestibular geral nacional do Brasil, que tem prós e contras, né? A gente pode aqui discutir um pouco essas duas vertentes.
Eu vou colocar um pouquinho, já que a gente está discutindo a reforma do ensino médio e o impacto que esse Enem tem no ensino médio, então eu vou discutir um pouco mais, eu vou deixar um pouquinho talvez para outras pessoas falarem das grandes vantagens do Enem. Eu vou falar um pouquinho das desvantagens que o Enem, por ser essa prova única no Brasil, e que, como a Marisa disse, é um baita incentivo, quer dizer, os alunos têm um baita incentivo para poder ir bem, eles querem ir bem no Enem, os professores acabam ensinando para o Enem, as escolas acabam se direcionando para o Enem. Como é uma prova única, volta aquele nosso problema, é o seguinte, olha, o ensino médio é igual para todo mundo, 13 disciplinas, etc., mas também tem uma indução muito forte do sistema de avaliação único. Então, esse Enem grandão, que é igual para todo mundo, também proporciona esse tipo de distorção. Na minha visão, é uma distorção, porque a gente acredita que o ensino médio tem que ser diversificado, tem que respeitar as vocações, tem que poder propiciar que os alunos desenvolvam projetos, que ele possa ser inovador, que ele seja antenado com o século XXI, que a educação integral não seja só em tempo integral, mas a educação integral. Quer dizer, uma série de valores que a gente compartilha e que o Enem, de certa forma, sendo essa grande prova que induz tantos sistemas de ensino médio, tanto o público quanto o privado, acaba sendo um grande fator de afunilamento do ensino médio, ao invés de ser uma entrada para uma nova fase, que é o ensino superior e tudo mais. Então, assim, acho que por essas razões todas, a gente deveria repensar o ensino médio, repensar o Enem. O Enem ele tinha que também ser flexível, acho que dentro dessa nova concepção de ensino médio. Ele tinha que permitir, assim, ao meu ver, o Enem ele tinha que ser uma prova inicial, mas eu discordo do pai que fala, facilita porque eu só preciso fazer uma prova. Mas acho que cada instituição de ensino superior deveria ter uma prova complementar. Isso faria com que a gente tivesse essa diversidade de incentivos, de estímulos para os alunos. Então, enfim, eu acho que a gente tem que repensar. Acho que teve um papel importante. Ele sinalizou que é possível para o ensino superior. Acho que facilitou visualizar a entrada para o ensino superior para muita gente que nem colocava isso na sua agenda de vida. Sim. Mas vamos andar para frente. Acho que agora o Enem precisa ser repensado. Vou trazer um outro dado aqui para a nossa conversa. No Exame Nacional do Ensino Médio, ainda o Enem, pouco mais de 700 mil alunos são selecionados para as universidades públicas. Agora, metade desses selecionados são egressos de escolas privadas. E essa metade vai para as melhores universidades públicas. Como, então, criar um mecanismo que ofereça igualdade de condições? Bom, eu acho que o Enem já foi um mecanismo que possibilitou, como a Priscila e a Marisa já falaram, um maior acesso ao ensino superior, sem dúvida. O ensino superior, se nós pegamos dos últimos 10 anos, há 10 anos atrás, ele não se colocava como uma opção para a maioria dos jovens de periferias ou de maior vulnerabilidade social. E hoje ele está no horizonte desses jovens, né? Então, acho que não é só o Enem, é o Enem, o FIES, o ProUni, é um conjunto de políticas que buscou esse maior acesso ao ensino superior. Ensino superior, como já foi falado, que é muito valorizado no Brasil, né? Ser doutor tem uma valorização muito grande na sociedade brasileira. E, portanto, e ainda assim... Teu diploma é sinônimo de status aqui na nossa sociedade. É um status, sem dúvida. É um status, tem diferenças e diferenciações marcantes na sociedade. Não vamos entrar nesse aspecto, senão a gente vai muito longe. Mas, mesmo assim, quer dizer, ainda que a gente valorize demais, o Brasil ainda tem menos de 20%, 17% só dos estudantes que estão no ensino superior. Ou seja, ainda comparado com o país da América Latina, ainda é um nível muito abaixo. Nós estamos querendo qualificar mais a nossa população, ter uma maior produtividade, e isso ainda é muito baixo. Agora, eu queria colocar um outro ponto que eu acho assim, muito importante. O Enem precisa ser revisto, sem dúvida, mas eu acho que tem questões fáceis aí. Você pode rever o Enem dando pesos diferentes para as diferentes. Eu quero fazer letra, eu vou ter um peso maior em língua portuguesa na redação, se eu quero ir para outra área. Eu acho que é possível, pode fazer ajustes maiores ou menores, mas acho que tem alguns ajustes que a gente pode fazer de imediato, de acordo até com a reforma, para isso estar mais articulado com essa reforma do ensino médio. Mas eu acho que o Enem representa um enorme avanço no Brasil. Eu acho que ele tem uma mobilização na sociedade brasileira. Eu já visto que a mídia, você fala de Enem por muito tempo, em todas as mídias.
alguns estados, como o Ceará, por exemplo, você tem 98% dos alunos do ensino médio que fazem Enem, que prestam o Enem. Agora, a gente, quando você cita esses dados de que metade ainda são alunos que vieram da escola privada, é porque nós temos que enfrentar as nossas desigualdades. Nós temos enormes desigualdades ainda no país, nós ainda temos uma cultura de dar muito para poucos. Então, como a gente pode estar lembrando na medida provisória, a educação integral com recursos alocados só para ensino, escolas de ensino integral para o ensino médio, você vai favorecer mais 3% dos alunos em detrimento de todos os outros. Então, assim, romper com essa cultura das desigualdades é fundamental. E o Enem, ele veio nesse caminho, ele possibilitou um maior acesso. Agora, podemos ajustar e podemos melhorar, devemos melhorar. Cláudio. Primeiro, o que é o Enem? E depois, como é que ele é usado? Essas coisas são bem separadas. O que é o Enem? O Enem é filho do PISA. E o PISA, para não entrar em discussão, é considerada a melhor prova, a mais inteligente, a mais bem feita, a mais refinada que existe hoje. Então, ele nasce inspirado pelo PISA, com algumas falhas técnicas que não cabe entrar, e sem que ninguém saiba muito bem para que ele vai ser usado. Quando se decide, finalmente, vamos usar para acesso ao ensino superior, ele é recheado com currículo. E currículo vindo de onde? De cabeça de professor universitário que quer que o aluno saiba tudo que precisa saber para facilitar a vida dele quando ele for professor desse aluno. Então, ele foi excessivamente preenchido com matéria, com currículo. Isso em si não é mal. É mal quando ele passa a ser uma prova que todo mundo tem que fazer igualzinho e vale a mesma ponderação para tudo. Então, na verdade, o Enem não é uma prova ruim, é uma prova muito melhor, é um grande avanço sobre todos os vestibulares que existiam por aí, porque ele tem um conteúdo muito maior de raciocínio, de capacidade de entender situações realistas, digamos assim. Então, nesse ponto de vista, o Enem é bom. Tem problema técnico, mas não vamos nos prender a ele, porque não são suficientes para invalidar. O problema é o uso. Como é que nós vamos usar o Enem? A primeira coisa que a gente sabe é que quanto melhor a prova do ponto de vista de valorizar conhecimentos de ordem superior, mais ele discrimina contra o pobre. Isso é sinistro. Quanto mais decoreba, melhor para o pobre. Porque tempo para decorar é igual para o pobre e para o rico. Agora, a escola de qualidade para ensinar a pensar, o rico tem e o pobre não tem. Então, digamos que a capacidade do Enem de igualdade, de igualar, quer dizer, na medida que abre, que muito mais gente faz, mais gente tem oportunidade. Mas ele não faz a mágica de dar mais, de resultados melhores para quem teve uma escolarização pobre. O outro aspecto que a Meca já mencionou e que é fundamental, que é novamente no uso do Enem. Quer dizer, não há a menor necessidade de que o Enem seja uma nota. O Enem devia ser tantas notas quantos conteúdos, quantos grupos de assuntos tem lá, português, matemática, ciências físicas, biológicas, etc. Se o Enem fosse 4 ou 5 notas, as universidades, e pode ser, não tem que fazer nada, é só tabular dessa forma, só mostrar as tabulações que existem. Eles poderiam ser usados de uma forma muito mais correta pelas universidades, que valorizariam o desempenho em português para quem quer fazer história e literatura, o desempenho em matemática para quem quer fazer engenharia ou física ou qualquer coisa, e por aí afora. Então, o Enem pode ser melhor usado do dia para a noite. Esse é o ponto fundamental. E cabe às universidades fazerem isso. Quer dizer, aqui nós temos uma zona, como são federais, como digamos, o predomínio no uso do Enem é universidades públicas, há uma relação meio nebulosa entre o MEC e as universidades. Quer dizer, como que o MEC vai fazer com que as universidades passem a ponderar um Enem múltiplo?
É uma cozinha meio delicada, mas não é insolúvel. Sim. Vamos ouvir o que pensa a nossa plateia? Laís Duarte. Laís, e os estudantes aí, o que dizem sobre o Enem? Pois é, exatamente isso. Agora a gente vai abrir espaço para ouvir quem está às portas de fazer o Enem. O David está no 2º ano do ensino médio e quer falar justamente sobre isso, né, David? Isso mesmo. Bom, foi dito por diversas vezes por vocês que há necessidade, sim, da modificação do ensino médio. Eu acredito que antes da gente pensar nessa modificação total de estrutura do ensino médio, e que está vindo de uma forma, aliás, que está vindo imposta, sem a discussão com a sociedade, acho que nós temos que pensar em investimento na educação. Porque nós temos escolas hoje sem o mínimo de estrutura, escolas onde falta papel higiênico, falta água e falta professor com nível de formação adequado. Tem o Enem, que é um exame nacional do ensino médio, que eu acredito que seja totalmente, ou não totalmente, mas que ele é antidemocrático, porque nós colocamos tudo junto, estudantes que estudam em escola pública sem estrutura alguma e estudantes que estudaram em escolas particulares. E aí entra a questão, como tornar esse Enem mais justo? É uma ótima questão, né? Como cobrar resultados aí no Enem, ele está dizendo aí da falta total de estrutura dentro das escolas. Marisa. Na realidade, o Enem não alterou fundamentalmente aquilo que a gente costuma dizer na sociedade brasileira, que aluno que faz a educação básica em escola privada entra para a pública no ensino superior e, ao contrário, quem faz a escola pública de educação básica, se quiser estudar, termina indo para a instituição privada. Ele não tem esse passe de mágica de alterar essa situação. Agora, na minha avaliação, ele deixou isso mais explícito, e isso pode ser uma coisa boa para a gente discutir e encontrar os caminhos de solução. Eu insisto no seguinte, bom, quando eu fiz vestibular na minha Universidade Federal do Rio Grande do Sul, era uma prova só, mas tinha pesos diferentes conforme o curso superior para o qual tu te inscrevia. Né? Então, todo mundo fazia a mesma prova de matemática, mas ela valia 3, se tu escolhesse o curso de engenharia, ela valia 1 para mim, que fiz direito, entendeu? Então, acho que se a gente conseguir mudar isso, tu vai conseguir atender melhor as diferentes demandas dos alunos. Agora, não precisa mudar o Enem. Não, é só dar os pesos. É só dar os pesos, né? E isso vai aumentar a capacidade de competição do aluno da escola pública, porque ele vai ter mais melhor desempenho naquilo que ele gosta mais. Agora, nós temos uma diferença de estrutura entre o público e o privado que tem que ser enfrentado. Se a gente não enfrentar isso, a reprodução da desigualdade pelo sistema educacional se torna meio inevitável. Eu acho que a melhor iniciativa do governo anterior, lá ainda no primeiro mandato do presidente Lula, foi a criação do ProUni. Foi possibilitar que estudantes, porque a grande expansão da matrícula foi via bolsa de estudo na iniciativa privada. E a gente tem que continuar com isso, mas tem que monitorar aquela questão que eu coloquei antes, o que acontece com esses alunos. Vamos fazer uma pausinha, nós vamos precisar fazer uma pausinha aqui na nossa conversa e a gente volta já com a série Educação Novos Rumos. Estamos de volta com a série Educação Novos Rumos. Hoje debatemos o Exame Nacional do Ensino Médio e instrumentos de avaliação. Com a gente, Priscila Cruz, presidente executiva do Todos pela Educação, Maria Alice Setúbal, presidente do Conselho do SEMPEC, a consultora em educação Marisa Abreu e Cláudio de Moura Castro, PhD em Economia e pesquisador em Educação. No bloco anterior falamos bastante do Enem, mas existem outros instrumentos de avaliação, Priscila. Eles, de alguma forma, se relacionam de forma eficiente? Muito justamente pelo peso que o Enem tem. Então, vamos diferenciar aqui duas grandes categorias de avaliação educacional. Dentro das avaliações de proficiência, a gente tem o Enem e no ensino médio o SAEB. Para o resto da educação básica, 9º ano e 5º ano, a gente tem Prova Brasil e para o 3º ano do ensino fundamental, a gente tem a ANA, que é a Avaliação Nacional da Alfabetização.
Essas são as provas, as avaliações de proficiência. E depois a gente também tem as avaliações que não são de proficiência, que é o censo escolar, que vai medir abandono, evasão, a reprovação, o fluxo e tudo mais. Aí é uma outra categoria também de avaliação educacional. Mas em proficiência a gente tem para o ensino médio o SAEB, que é a amostral, e o Enem. O Enem a gente falou bastante e aí os alunos dão um peso enorme, é claro, porque o Enem é um passaporte para o ensino superior, para uma vida profissional com um monte de expectativas, oportunidades, enfim. É um portal que se abre aí, não é à toa que os alunos e as famílias dão tanta atenção para o Enem. Sim. Mas também tem uma outra avaliação de proficiência, que é aquela que quando a Marisa estava explicando no primeiro bloco, que é as avaliações de sistema. E no ensino médio a gente tem o SAEB. O SAEB é a amostral, alguns alunos fazem, algumas escolas fazem. E aí fica essa grande questão, né? A gente lá no Todos para a Educação, a gente faz essa provocação o tempo inteiro lá no INEP, no MEC também no Conselho Nacional de Educação. Olha, o mesmo aluno que faz o SAEB, que não vale muita coisa, vale avaliar a escola dele, mas ele já está de saída, já não quer muito mais ligar para esse sistema. E uma outra prova, que é o Enem, que vale a vida. Ele dá muita atenção para essa prova, estuda para essa prova que é o Enem e dá pouquíssima bola, pouquíssima atenção para o SAEB. Então, a gente tem uma hipótese que o SAEB, ele, de certa forma, ele está retratando uma realidade que talvez seja um pouco melhor do que aquilo que a gente está conseguindo aprender por esses números. Eu não acho que o ensino médio é tão melhor assim. É claro que a gente ainda vive uma situação que a gente precisa emergencialmente, urgentemente melhorar o ensino médio. Eu acho que tem coisas que, claro que a gente pode fazer, cuidar de infraestrutura, tem um monte de outras coisas, mas repensar esse modelo de ensino médio é urgente sim, a gente precisa fazer. Mas talvez a situação não seja tão ruim, porque eu acho que o SAEB, ele de certa forma, ele dá uma estrangulada nos resultados do ensino médio. A Laís tem mais uma questão aqui da nossa plateia, Laís. Isso mesmo, eu estou aqui com a Juliana, que é estudante de pedagogia. Qual que é a sua pergunta, Juliana? Minha pergunta é sobre, com a reformulação do ensino médio, terão algumas disciplinas que serão facultativas. E qual será o impacto no Enem? O Enem continuará o mesmo? Bom, eu acho que vou voltar só para responder a sua pergunta no Enem. Acho que a gente já colocou antes a importância do Enem poder fazer uma revisão, né? E algumas coisas, como o Cláudio falou, eu falei, essas ponderações diferentes podem ser feitas rapidamente de acordo com o percurso que esses alunos vão estar seguindo e, portanto, ter pesos diferentes nas disciplinas. Para quem vai para letras, pode ter um peso maior língua portuguesa, quem vai para história e geografia, quem vai para exatas, outro peso, quem vai para saúde, mais peso das biológicas, isso é possível ser feito, né? Então, acho que respondendo a sua pergunta, tem que ter uma revisão do Enem, mas eu acho que ela é possível se houver se sentar junto com as universidades, o MEC, as universidades, a sociedade como um todo, apoiando essa direção. Agora, eu acho que a Priscila traz fez uma colocação muito interessante, porque eu pessoalmente já lembrei, enquanto ela falava, de professores que falavam, olha, o Enem coincidiu no mesmo dia do SAEB, então eu falei para os meus alunos irem fazer o SAEB. Ou eu deixei de dar o currículo, isso eu vi várias vezes, eu deixei de dar o currículo inteiro, porque eu estou priorizando o que cai no Enem. Então, acho que essa questão da desvalorização do SAEB por conta da valorização do Enem, acaba fazendo com que realmente o SAEB não tenha a mesma importância e não seja levado tão a sério, não só pelos alunos, mas pelos, que eu quis colocar, acrescentando a Priscila, pelos próprios professores. Né? Agora, Cláudio, tem algum exemplo de fora que poderia servir para a nossa realidade? Como são feitas essas avaliações do ensino em outros países? Bom, o mais importante de todos é o SAT americano, que é uma prova que você pode fazer no dia que você quiser, é mais caro, ou você faz no dia que todo mundo está fazendo, que é mais barato, etc. E é uma prova bem parecida com o Enem velho, ou seja, não é curricular. É raciocínio, é sinônimos, é uma aplicação de conhecimentos. E essa
informação, esse número mágico do SAT, que é inglês e matemática, essa é a carta que o aluno leva para a universidade e é um dos critérios de acesso. A universidade considera isso como quiser. Uma universidade, por exemplo, como Harvard, não dá nem bola, porque as pessoas chegam com SAT tão alto que é só ruído a diferença entre um e outro. As universidades de meio de caminho levam em consideração o SAT. Grande parte das universidades, dos colleges públicos de 4 anos e dos community colleges, o acesso é garantido para o residente do Estado. Então, a situação americana é essa, e esse é o exame mais importante desse tipo, porque não alterar a estrutura do ensino médio. Não é a letra da lei que muda a vida. O que muda a vida é a demanda e os recursos que tu tem para fazer. O que vai fazer a diferença é como cada estado vai implementar essa reforma. Nós temos que entender que nós vamos viver um processo agora. Tem muita discussão ainda nessa implementação e eu acho que tem caminhos que a gente pode estar seguindo. Amanhã, 20h30 em Educação, Novos Rumos.